Fala, galerinha do X, tudo bem com vocês? Pré-vestibular, tudo na paz? Professor Teta na área e hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha importante aí da nossa sequência aí, né, da aula passada, na aula 7, onde nós começamos a aprender a dinâmica e vimos as leis de Newton. Tá? Gente, hoje estamos na aula 8, lá na nossa frente A ainda, né, módulo 8, e nós vamos falar de aplicações das leis de Newton, ok? Bom, eu já vou pedir um grande favor para vocês. Eu vou dividir essa aula em duas etapas, tá? Nós vamos fazer essa semana uma etapa e eu vou pedir para você não tentar resolver nenhum exercício da sua apostila ainda, tá? Por quê? Porque você só vai conseguir a partir, né, da outra parte dessa aula. Eu não vou liberar as duas partes, porque também vai ficar muito pesado. Então, olha só, eu vou liberar essa primeira parte da aula 8, tá? No dia da nossa aula do Zoom, eu vou trazer os exercícios que eu acho que a gente consegue fazer dessa aula. Na outra semana, vocês vão ter a segunda parte, aí sim eu vou falar para vocês, olha, tentem resolver os exercícios da apostila. Tudo bem? Tranquilo? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de tipos de força, tá? E quando a gente fala em tipo de força, na natureza, nós dividimos as forças em 4 grandes grupos, né? O que nós chamamos de força eletromagnética, força gravitacional, nuclear forte e nuclear fraca, tá? Só que nós estamos na mecânica, nós estamos no mundo macroscópico, portanto, para nós, a força nuclear forte e a força nuclear fraca é ótimo, né? Agora, não vão ser interessantes, tá? Então, as forças que eu vou comentar aqui com vocês, ou elas são eletromagnéticas, ou ela é gravitacional. Tá? Todas as forças eletromagnéticas aqui dentro vão ser forças que vão envolver contato. Sempre que você tiver uma interação de contato entre os corpos, essa força ela tem origem eletromagnética. Agora, se não, ela vai ser uma força gravitacional que nós chamamos de força de campo. Tá? As forças de contato que nós aprenderemos, normal, tração, elástica e atrito. E a única força de campo que nós vamos aprender aqui e agora é a força peso. Tá? Bom, nós vamos passar por cada uma dessas forças, prestando atenção aí, né, nas suas características, nos seus cálculos, e aí só na outra semana que nós vamos usar essas forças em algumas aplicações. Então, de novo, reforço, não tentem fazer exercícios ainda, por favor. Tá? Eu, na nossa aula do Zoom, vou levar os exercícios que a gente vai fazer. Ok? Tudo bem? Passo a passo, trabalho de formiguinha aqui, hein, pessoal? Por favor. Bom, primeira força que nós vamos falar é a única força gravitacional, que é a força peso. Tá? Mateus, o que é a força-peso? Força-peso é aquela força que a Terra, através do seu campo gravitacional, faz para atrair os corpos em direção ao seu centro. Tá? Então tá ali, ó, a força-peso representa a força trocada entre os corpos e o planeta Terra. É claro que não é só o planeta Terra, eu falo no planeta Terra porque eu estou na Terra agora. Se eu estivesse lá na Lua, seria, né, a força trocada entre os corpos e a Lua. Se eu estivesse em Júpiter, a força trocada entre os corpos e Júpiter. E assim vai, tá? Por conta dos seus campos gravitacionais, tá? O que a gente tem que falar de importante aqui? Bom, lembrar que força é um vetor, e todo vetor tem módulo, direção e sentido. E aí nós temos que saber representar cada uma dessas forças, bem como calcular o seu módulo. Tá? Bom, pessoal, a força-peso, com certeza é uma força que vocês já conhecem,
tá? Ela sempre vai ter a sua direção vertical, o seu sentido apontado para baixo e o seu módulo é dado através daquela formulinha clássica, peso, massa vezes gravidade. Portanto, o peso de um corpo não é só a sua massa, mas o produto da sua massa pela aceleração da gravidade local. Então, se você está aqui na Terra, você calcula o seu peso com a gravidade da Terra. Quando a gente vai lá na Lua, a gente calcula o nosso peso com a gravidade da Lua, mesmo a nossa massa sendo a mesma em qualquer lugar. Tudo bem? É a força de longe mais tranquila que nós temos e é uma que sempre está presente nos nossos exercícios. Vocês vão perceber que tem forças que não são tão relevantes assim, tá? Mas, obviamente, elas podem aparecer. Beleza? Bom, segunda força, força normal. E essa força, ela tem aí a sua presença sempre que você tiver um corpo em contato com uma superfície. Então, por exemplo, toda vez que você tiver um objeto apoiado no chão, um objeto apoiado na parede, apoiado numa rampa, tá? Sempre que você tiver um objeto apoiado em alguma superfície de contato, essa força estará presente. E o seu nome se deve exatamente à sua representação. Pessoal, a palavra normal, ela é sinônimo de perpendicular, ou seja, a força normal, a sua direção é sempre 90 graus com a superfície. Por isso que ela recebe o seu nome, tá? Então, sempre que você quiser representar a força normal, faz assim, ó, põe a sua mão fazendo o papel da superfície e vê para onde você empurraria o seu corpo. Então, por exemplo, a bolinha aí, eu tô com a mão aqui, tá? A minha bolinha está aqui em cima. Se eu fosse empurrar a bolinha, eu empurraria para cima. Por isso que você está vendo a normal desse jeito. Ah, agora a minha mão está fazendo o papel dessa rampa. Essa caixinha está apoiada. Se eu fosse empurrar a caixinha, eu empurraria nessa direção e sentido que você está vendo. Tá? Bom, não sei se vocês estão dando falta, mas não apresentei uma fórmula para calcular a normal. E esse é um detalhe dessa força. Para se calcular a normal, nós não temos fórmula própria. Nós temos que avaliar a situação. Eu vou te mostrar qual é a situação que geralmente aparece, mas eu não queria que você levasse isso como uma regra. Tá? Então, olha essas imagens aqui. Pessoal, vamos focar nessa primeira imagem, por favor? Olha só, eu tenho aqui um tijolo apoiado em uma mesa, tá? E atuando no meu tijolo, eu tenho aqui o peso, né, pessoal? Está representado pela letra W, porque essas imagens eu tirei de um livro em inglês, tá? E a força normal está representado por Fn, né? Eu estava chamando ali só de N e isso daqui eu estava chamando de P. Beleza? Como é que eu sei, como é que eu determinaria a normal nesse caso? Pessoal, o meu objeto está ali parado, ele está em repouso. Nós já aprendemos que um objeto em repouso, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, o módulo da força peso da força normal seriam iguais. Então, se o meu peso aqui, né, se o módulo do peso vale 10 newtons, nesse caso, única e exclusivamente nesse caso, a minha força normal teria também módulo de 10 newtons. Só que tem gente que acha que isso é sempre assim. Ah, eu aprendi que a normal é igual ao peso. Não é assim, pessoal. A normal, nessa e única e exclusivamente nessa situação, vai ter o mesmo valor do peso. Olha esse segundo desenho. Eu já ponho isso por, né, essa coisa que é normal é igual ao peso, eu já ponho por queda já, tá? Imagine que você tem aquele mesmo tijolo apoiado ali em cima da mesa. Só que agora você está empurrando esse tijolo para baixo. Ele ainda está parado. Pessoal, se ele ainda está parado, a força resultante sobre ele tem que ser zero. Todo mundo que puxa ele para baixo tem que ter o mesmo valor de quem empurra ele para cima. Olha que interessante agora, a nossa normal, ela não é igual ao peso agora.
Então, cuidado com esse negócio de falar que a normal e o peso têm o mesmo valor. Claro, é a maneira que mais aparece, mas eu não posso generalizar. Mais uma aí, né? Ideia para te mostrar que isso não é verdade. Imagine de novo aquele mesmo tijolo, só que agora uma corda, e você está fazendo uma leve força nessa corda, tá? Para tentar erguer esse tijolo, mas você não tirou ele do chão. O seu tijolo ainda está parado. Se ele ainda está parado, todo mundo que está puxando ele para baixo, que é o peso, tem que ser igual a todo mundo que está empurrando ele para cima. Gente, olha só então aqui, se o nosso peso vale 15 e a força que eu estou fazendo para cima é 11, a nossa normal aqui, ela valeria 4, assim como você está vendo. E de novo, a normal não é igual ao peso, tá? Cuidado com isso, né? Eu escuto muito isso, pessoal. A normal tem sempre o mesmo valor do peso. Não é assim. Pode ser assim na grande maioria das vezes, mas eu não posso generalizar, tá? Então, resumindo, objeto em contato com alguma superfície, existe essa força trocada entre a superfície e o objeto, chamada força normal. A direção dela sempre perpendicular à superfície. Sentido é como se a superfície empurrasse aquele objeto que está em contato com ela. E o valor da normal não tem fórmula própria. Eu preciso observar nas minhas imagens. Tudo bem? Tranquilo? Próxima força, força de tração. Pessoal, essa força estará presente sempre que o seu corpo estiver em contato com alguma corda ou algum cabo. Em 99% das vezes, nós teremos cordas, tá? Então, olha só. Repare que aqui essa bolinha, ela tem a força-peso. Ela está apoiada numa superfície, então tem a normal, e tem também atuando sobre ela a corda. E na mesma direção da corda, na ideia de puxar o corpo, a corda exerce uma força chamada tração. Mesma coisa aqui para esse objeto pendurado. Ó, eu tenho peso aqui. Eu tenho a normal perpendicular à superfície e eu tenho a minha corda. A minha corda exerce nesse objeto uma força cuja ideia é puxar o meu objeto, tá? E você está reparando aí também que não existe fórmula própria, tá? Então, para eu determinar a tração, eu vou ter que olhar o tipo de desenho que eu tenho. Isso é uma coisa importante. Então, por exemplo, ó, olha nesse menininho. Imagine que esse menininho está segurando aquela caixa parada. E imagine que ela está parada, tá? Quem é que está puxando essa caixa para baixo? A força-peso. Vamos imaginar que o peso dessa caixinha em módulo seja de 20 newtons. Nesse caso, como o meu objeto está parado, a minha tração teria um módulo de 20 newtons também. Agora, por exemplo, olha aqui essa caixinha aqui. Vamos imaginar que ela tem um peso aqui, sei lá, de 50 newtons. A normal aqui, como só tem o peso, né, para baixo, a normal para cima, a normal também valeria 50. Mateus, quanto que valeria a tração aqui? Não sei, não tenho a menor ideia. Eu teria que te dar outras informações para que você pudesse descobrir o valor da tração, tá? Então, assim como a normal, a tração não tem fórmula própria. Em alguns casos, eu consigo comparar ela com alguma outra força. Caso contrário, eu não consigo determiná-la. E uma coisa interessante, que é o que eu estou mostrando nessa imagem, é a seguinte. Quando você pega uma corda, a força de tração em qualquer ponto dessa corda é sempre
o mesmo. Tá? Então, por exemplo, ó, repare que nessa imagem aqui, ó, e nessa, eu estou olhando para a corda em situações diferentes. Uma hora a força, né, que eu estou fazendo na corda na minha mão e a força que a corda está aplicando no bloco. Como essa força ela é transmitida pela corda, ela é a mesma em todos os pontos da corda. Isso quer dizer que se eu tivesse uma caixinha aqui, ó, e uma outra aqui, tá? Se eu perguntasse, quanto vale a tração nessa caixinha A? Se você fala que vale 10 newtons, na caixinha B ela também vale 10 newtons. Por quê? Porque é a mesma corda. Tudo bem? Então, informação importante é essa que a gente não pode deixar passar. Beleza? Bora para a penúltima força. Força elástica. A força elástica, pessoal, é uma força de contato entre corpos e molas ou elásticos, mas o que mais aparece são molas. Gente, vocês já perceberam, já devem ter brincado com uma mola na sua mão? Quando você pega uma mola e aperta ela ou estica ela e você solta, ela quer voltar ao seu estado natural? As molas, elas não gostam de ficar deformadas. E toda vez que você deforma uma mola, ela faz força para voltar ao seu estado natural. Essa força que ela aplica para voltar ao seu estado natural é o que nós chamamos de força elástica, tá? Bom, Matheus, como é que eu represento ela? Direção, pessoal, é a direção da mola. Então, olha no meu desenho, a minha mola ela está na vertical, portanto, a minha força elástica ela tem que estar na vertical. Se eu tivesse uma mola na horizontal, a minha força elástica estaria na horizontal. Tá? Sentido, olha lá, de voltar ao seu comprimento original. Olha nessa imagem. Nesse primeiro pedacinho da imagem, eu tenho uma mola que ela está no seu estado natural, ou seja, sem estar deformada. E o comprimento dela estou chamando de L0. De repente, eu pendurei aquele objeto e ela deformou, ela esticou. As molas não gostam de ficar deformadas. Então, o que ela vai fazer? Ela vai querer aplicar uma força nesse objeto para que ela volte ao seu estado natural. Então, nesse desenho aqui que você está vendo, além dela ser uma força vertical, ela também tem o seu sentido para cima. Agora, imagine que eu tivesse pego a mesma mola, só que eu tivesse apertado ela, né, em contato com a bolinha aqui em cima. Ó. Então, ao invés de esticar, eu tivesse comprimido. Tá? A minha força ela continuaria sendo vertical, só que a força elástica seria para baixo, porque a mola não gosta de ficar apertada, ela gostaria de retornar ao seu estado original. Tudo bem? Bom, para calcular a força elástica, agora sim uma formulinha. Né? Tem alunos que preferem ter a fórmula do que não ter a fórmula, né? Às vezes é melhor mesmo, porque quando não tem, a gente tem que pensar muito. Quando tem, a gente vai lá e aplica, tá? Vou escrever de novo a formulinha aqui, ó. Tá bem pequenininha ali, às vezes fica ruim de enxergar, tá? A força elástica, pessoal, ela depende de duas coisas. Primeira delas, do tipo de mola que eu tenho, tá? E esse tipo de mola, ela vem aqui através dessa constante, representado pela letra K, que nós chamamos de constante elástica. Cada mola tem uma certa rigidez, pessoal. Existem molas que são muito fraquinhas, vamos dizer, muito maleável. Já existe mola que tem uma resistência grande quando você tenta deformar. O que determina essa facilidade ou dificuldade em deformar uma mola é a sua constante elástica. Então, quanto maior for a constante elástica de uma mola, maior vai ser a sua força elástica, mais resistente ela é. E uma outra coisa que depende também, o que eu representei aqui pela letra X, é o que nós chamamos de deformação. É o quanto a sua mola deformou. Matheus, não entendi. Por exemplo, vamos supor que a nossa mola aqui tenha um comprimento inicial
de 50 centímetros. A hora que eu estiquei ela, eu deixei ela com um comprimento final de, por exemplo, 70 centímetros. Quantos centímetros a minha mola deformou? Ah, Matheus, ela deformou 20 centímetros. Portanto, o meu x ele valeria 20 centímetros, ou 0,2 metros no sistema internacional. Quanto mais esticado uma mola estiver, mais força ela faz para voltar ao seu estado natural. Mais difícil é dela voltar ao seu estado natural. Por isso que a força elástica depende tanto do tipo de mola quanto da deformação sofrida por essa mola. Tá certo? A força elástica, de todas as forças que eu vou comentar hoje, em termos, né, de aparência e no vestibular, é o que menos aparece. Tá? Vira e mexe, ela aparece, sim, mas de todas, eu vou comentar 5, né? Já falamos do peso, normal, tração, elástica, tem mais uma na sequência. Das 5 que eu vou comentar hoje, a força elástica é a que geralmente menos aparece. Tudo bem? Bom, e a nossa última força agora, a força de atrito. A força de atrito é uma força que vai estar presente sempre que você tiver um objeto, né, querendo se movimentar ou já se movimentando sobre uma superfície não lisa. Ou seja, o atrito está presente sempre que você tiver uma resistência ao seu movimento. Tá? Eu coloquei aqui nessa primeira imagem, né, uma situação para que você entenda a origem da força de atrito. Quando a gente olha, né, um objeto deslizando sobre uma superfície, por mais que aparentemente as coisas pareçam ser lisas, microscopicamente não são, né, pessoal? Então existe uma certa rugosidade entre a superfície, tanto do objeto quanto da superfície por onde esse objeto vai se deslocar. E aí é que entra a força de atrito. A força de atrito seria a interação entre, né, a interação microscópica entre o seu objeto e a sua superfície. Só que agora vem a coisa mais importante. Matheus, para onde nós representamos a força de atrito? E aí eu já escuto barbaridades. Tem alunos que falam que a força de atrito é sempre contra o sentido de movimento. E eu quero corrigir isso na cabeça de vocês. Tá? A força de atrito não é contra o sentido de movimento, mas ela é contra um sentido que nós chamamos de escorregamento. Então, presta atenção que nessas duas imagens que eu coloquei, você vai perceber a diferença. Tá? Imagine que você tem aqui uma caixa, essa caixa estava paradinha. Você colocou a sua mão ali e começou a empurrar essa caixa da esquerda para a direita. Então, essa caixa ela está escorregando da esquerda para a direita. Então, de acordo com o que eu acabei de falar para vocês, a minha força de atrito, como ela é no sentido contrário ao sentido de escorregamento, nesse exemplo ela iria atuar da direita para a esquerda. E essa caixinha, ela vai ter o seu movimento para lá. Eu estou colocando o movimento representando pela velocidade. Tá? Então, ó, a caixinha ela se movimenta para a direita, que na verdade é o mesmo sentido com que ela está se escorregando, e a força de atrito é contra esse sentido de escorregamento. Agora eu queria que você olhasse para cá. Pessoal, quando a gente caminha, você concorda que quando eu apoio o meu pé no chão, para que eu vá para frente, para que o meu pé se movimente para lá, eu não posso deixar ele escorregar para trás? É meio doido pensar nisso, né? Mas quando eu piso com o meu pé e quero ir para lá, eu não posso deixar o meu pé escorregar para trás. Se meu pé escorregar, eu não vou conseguir me movimentar para o lado onde eu queria. Então, olha que interessante aqui. Quando eu ponho o meu pé,
o sentido, né, de escorregamento do meu pé é para trás. Eu acabei de te dizer que a força de atrito, ela é contra o sentido de escorregamento. Só que olha que interessante. Nesse momento, nesse caso, a força de atrito ela aponta exatamente para onde o meu pé está se movimentando. Se o meu pé está indo para a direita, nesse momento a força de atrito também aponta para a direita. Por quê? Porque ela não é contra o sentido de movimento, ela é contra o sentido de escorregamento. Na situação anterior, não foi assim que acontecia, né? O meu movimento e o meu escorregamento eram para o mesmo lado. Né? Quando eu empurro um objeto que está no chão, ele movimenta e escorrega para o mesmo lado. Por isso que a força de atrito estava contra. Aqui não. Aqui, quando eu ponho o meu pé para ir para lá, o meu pé não pode escorregar para trás. Se ele não pode escorregar para lá, o atrito é que está para o outro lado, impedindo esse escorregamento. Tudo bem? Tranquilo? Importante isso, tá, pessoal? Mateus, como é que a gente calcula a força de atrito? Eu já vou escrever a formulinha aqui para você. A força de atrito, ela depende do tipo de superfície que você tem. E esse tipo de superfície vem através de uma letrinha, que é o nome da letra grega, chamada μ. Mas eu não tenho que saber o nome da letra grega. Eu tenho que saber o nome da grandeza física, chamada de coeficiente de atrito. Tá? Pessoal, entre cada interação, cada superfície, existe um coeficiente de atrito. Por exemplo, eu vou jogar uma bola de boliche. Eu posso jogar minha bola de boliche numa pista de boliche, totalmente lisinha, mas eu poderia jogar minha bola numa pista de grama. Onde a bola vai mais longe? Obviamente na pista de boliche. Por quê? Porque o atrito é menor, a superfície é mais lisa, o coeficiente de atrito é menor. Já na grama, a superfície é mais rugosa, mais áspera, o meu coeficiente de atrito seria maior. E a minha outra dependência é da força normal. Então, quanto maior for a força normal, maior vai ser a força de atrito, tá? Essa formulinha, ela permite, então, calcular a nossa força de atrito, beleza? Então, força de atrito depende do tipo de superfície, através de uma grandeza chamada coeficiente de atrito, e daquela força que nós falamos recentemente, que é a tal da força normal. E, Mateus, como é que eu represento ela mesmo? No sentido contrário ao sentido de escorregamento. Pode ser que o sentido de escorregamento seja também o sentido de movimento. É o que geralmente acontece. É por isso que, como é o que geralmente acontece, alguns professores falam isso e o aluno acha que isso é uma regra, mas não é. Tá? Então, às vezes, eu posso ter um movimento para um lado e a força de atrito para o mesmo lado. Agora, eu posso ter, às vezes, movimento para um lado e a força de atrito para o outro. Eu não tenho que ver o movimento, eu tenho que ver o sentido de escorregamento. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, nós fechamos hoje essas forças, que são 5, peso normal, tração, elástica e atrito. Volte o vídeo, assista de novo, mas não faça nenhum exercício da apostila. Tudo bem? Na nossa videoaula, lá na aula ao vivo, eu vou levar os exercícios para a gente ver como é que isso vai se aplicar. E na próxima aula, na outra semana, aí, a hora que eu fechar todo esse conteúdo, aí sim eu falo, galerinha, podem se jogar nesses exercícios aí, para a gente tirar as dúvidas depois. Beleza? Tranquilo, galerinha? Espero que vocês estejam bem. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, gente.